E nesse meio do caminho, realmente me passaram muito a perna. Só que eu caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava, até que eu caí e eu não queria levantar. Eu vejo muito o equilíbrio como ele não é, né, todo mundo, todos aqui. Então, família, trabalho, autocuidado, saúde, e sim ciclos, né? Então, se eu falisse, eu faria tudo de novo. Só que eu te falo, antes de eu falar desse drive, eu pergunto para a pessoa: o que você está fazendo para mudar seu cenário? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu estou super feliz em começar um quadro novo aqui na Capital Concreto, que é o podcast Conexão Capital, onde eu vou receber pessoas e muitas mulheres incríveis, né? Seguindo a linha do Capital Cast, do que eu fiz lá um pouquinho, mas agora muito melhor. Vocês vão acompanhar aqui comigo. E para estrear em grande estilo, eu estou aqui com uma mulher que eu vou ler aqui, ó, todo o currículo, porque eu não consegui guardar de cabeça, gente. Eu recebo aqui a doutora Sabrina Pinho Muragaki. Ela é cirurgiã dentista, especialista em bucomaxilofacial, em harmonização facial, mestre e doutora pela USP e pós-graduada em medicina integrativa com o Dr. Laí Ribeiro. Prazer te receber aqui, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, né, estar aqui falando com vocês e receber esse convite aí da Capital. É muito bom receber sempre mulheres que se reinventam, que têm uma história profissional incrível, que passa por uma jornada, assim, acho que como um todo, né? Sei um pouquinho da sua história, mas queria pedir para você se apresentar, falar assim, quem é você, para quem está te conhecendo agora? Como ela disse, né, eu sou cirurgiã dentista, eu sou capixaba, né, sou de Vitória, Espírito Santo, e eu me formei em odontologia em final de 2009, dezembro de 2009, dia 5 de janeiro de 2010, eu vim para São Paulo e nunca mais voltei, há 15 anos. Então, eu vim para cá na época que meu sonho sempre foi fazer cirurgia, né? Então, durante muito tempo, eu falo que a minha jornada ela já começa na faculdade, a jornada de superação. Porque durante muito tempo na faculdade eu olhava e falava, eu não gosto de dente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu queria desistir várias vezes. E aí, quando veio lá o período que eu tive cirurgia, eu me encontrei. Então, eu amava anatomia, amava fisiologia, amava imunologia, amava toda essa parte de farmacologia e do ser humano, de olhar o ser humano como um todo. Meu amor por aquilo, quando eu me descobri, foi muito nisso. E aí eu formei, aí vim direto para cá, né? Vim fazer a residência em cirurgia bucomaxilofacial, 3 anos dentro de um hospital aqui em São Paulo, que eu falo que foi um dos maiores aprendizados da minha vida, né? Ali começou já uma outra jornada de superação, onde era um mundo muito machista na cirurgia. Eram pouquíssimas mulheres que faziam isso naquela época. Era muita humilhação dentro do hospital, era plantão. Eu fiz lá no Hospital Vila Penteado, na freguesia do Ó. Então, assim, imagina, de ter que se esconder de bandido dentro do hospital. E aí, fiz 3 anos lá de residência. No meu R3, no meu último ano, eu emendei o mestrado na USP, então eu ficava no mestrado. Nossa. e na... Tava fácil a vida. Tava bem fácil. E no último ano da residência, e hoje a gente até vindo para cá, eu falei, nossa, eu lembro tanto dessa marginal aqui, que o meu hospital era aqui perto, falando para elas. E aí, depois, formei, né, e tal, terminei o meu mestrado, defendi numa sexta-feira, na segunda eu já comecei o doutorado. Então, eu sempre gostei muito da parte do ser humano, ok? Mas eu fiz o mestrado e doutorado na parte de DTM do orofacial, bruxismo, hábito de apertar ou ranger os dentes, né? Que muitos, eu falo que hoje em dia 100% da população tem, né? E por quê? Porque eu gostava de cuidar. Eu gostava de já transformar. Mas aí, desde aquela época, você já entendia que aquilo tinha algo... Porque hoje a gente fala muito justamente, né, sobre os efeitos do estresse, o autocuidado, mas isso teve todo um início até de pesquisas, né, a parte mais técnica disso. Mas como que era na sua visão já um pouco isso? Assim, você via que isso era algo maior do que apenas apertar o dente? Muito maior. Muito maior. Eu vejo isso até hoje. Eu vejo que no mundo que a gente vive, e vejo isso muito mais em São Paulo, né? Uma cidade totalmente workaholic, aqui é diferente das pessoas lá de Vitória, né? Tipo, minha mãe mora em frente ao mar e, tipo, outra vibe ali. E aí, eu via de pacientes que chegavam para mim
ok, era SUS e tal, mas que aquilo acabava com a vida né, afetiva, acabava pessoas perdendo emprego, pessoas que aquilo era uma dor tão insuportável que as pessoas tinham, que eu recebia até no WhatsApp de pessoas querendo morrer de dor. Então, aquilo eu pegava muito para mim, era como se fosse assim, eu vou transformar a vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela precisa voltar a viver, essa pessoa, ela precisa ter um relacionamento, ela precisa sair de casa, ela precisa sair da depressão. Porque nós sabemos que a parte da desordem da articulação temporomandibular e a dor orofacial, ela é uma doença de muitas pessoas de depressão. Então, o fato do estresse, né? O fato da depressão, o fato da ansiedade, uma ansiedade, você fica apertando os dentes o tempo todo. E isso era uma coisa que brilhava meus olhos, só que era uma carga muito grande para mim, de chegar um momento de eu falar assim, eu parei de dar meu telefone. E aí eu era apaixonada por aquilo e tal, aí terminei o meu doutorado. Mas eu nunca quis ser pesquisadora dentro de uma universidade. Eu nunca quis ser professora dentro de uma universidade. Eu fiz mestrado, doutorado pelo meu dom, que eu sempre tive de dar aula, de ensinar, eu sempre gostei, eu era a primeira da turma a querer ir para congresso, a querer falar, isso desde pequenininha. E eu falei, eu quero isso porque eu quero ser pesquisadora do meu trabalho, não pesquisar para a universidade, porque senão seria dedicação exclusiva. Tive vários convites depois que eu terminei, e eu sempre quis ser livre, eu sempre quis ter o meu consultório. Do mesmo jeito, quando eu formei com a bucomaxilo, eu nunca quis ser plantonista, eu nunca quis fazer concurso. Aí você acha que é o seu lado empreendedora que falava alto também? Também. Na verdade, eu nunca na minha vida imaginei chegar até aqui. Nunca. Isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Nunca, mas nunca. Eu queria ter meu consultório, atender os pacientes, falar assim, quanto você pensava em ganhar por mês? Nunca existiu isso na minha cabeça. Eu pensava assim, eu quero transformar a vida das pessoas com o meu trabalho. Entendeu? E aí o dinheiro cai no nosso colo, né? Ele é uma consequência de um bom trabalho. Mas tudo que eu construí hoje, eu nunca imaginei. E aí eu peguei, fui lá, comecei a fazer bucomaxilo. Quando eu iniciei na bucomaxilo, eu já iniciei assim, com 2 cirurgias de côndilo, né? Da prótese da articulação temporomandibular, que é uma cirurgia super inédita, que quase ninguém faz. No meu primeiro mês eu tive 2. Então eu sempre fui um furacão para vender, assim. Com muita energia mesmo. Energia, eu acho que é o dom também da venda sem ser venda. Então, meu consultório começou a bombar. E aí, eu entrei para uma equipe de bucomaxilo, que eu fiquei 6 anos. Eu tinha uma carreira muito boa, ganhei muito dinheiro como bucomaxilo, muito mesmo. Só que aí, do nada, você perguntar como foi, não sei, não lembro, a harmonização me encontrou. Essa era a minha próxima pergunta. Eu falei assim, e aí hoje você transforma a vida das pessoas através da estética. Através da estética. E onde isso surgiu na sua vida? Foi assim, eu lembro que eu estava grávida da Helena, eu tenho uma filhinha de 6 anos, isso era 2018, e eu estava no Instagram, e aí eu vi alguma propaganda de alguma coisa assim, de harmonização facial, só que eu sempre fui muito Caxias, eu sempre fui muito certinha. E aí, na época, tinha muitos dentistas fazendo harmonização facial, só que ainda não tinha saído a lei que a única classe que pode ser especialista em harmonização facial são os dentistas. A única. Então, saiu a lei em 2018, finalzinho de 2018, mais ou menos, falando isso, que nós poderíamos fazer. Porque até então eu já tinha feito alguns cursos, eu nunca botei a mão no paciente porque não era liberado, né? E aí foi quando eu comecei a ver que a minha agenda não estava tendo horário para as pessoas que queriam fazer harmonização facial, só bucomaxilo, eu falei, opa, peraí. E aí aí ganhei a Helena, foi vindo e tal, veio a pandemia. E aí eu peguei na pandemia, coloquei na ponta do lápis, assim, meus pais ficaram lá em casa presos, né, e tal. E aí eu já tinha dado curso de harmonização facial, tipo, eu comecei a fazer e 2 colegas me chamaram para dar curso, falei, vamos. Eu falo, meus alunos da primeira turma falam, olha, falei, bora. Fazia muito pouco ainda, né? E aí eu botei na ponta do lápis e a minha mãe falou assim para mim, minha filha, o que enche mais os seus olhos? No final do dia, assim, qual que é a sua mais feliz? Qual que é a sua maior felicidade, assim? E eu falei, mãe,
Eu acho que é a harmonização, porque eu fazia cirurgias ortognáticas, né? Pessoa que tem um queixinho para frente ou para trás, a gente coloca, reposiciona o osso ali. Eram cirurgias grandes a nível hospitalar, anestesia geral, pessoa que sofria acidente de carro. Eu reconstruía faces mesmo, tiro, né? Arma de fogo, tudo. E aí você casava com aquele paciente do ortognático, ele tinha um preparo antes para fazer. E quando acabava, eu falava assim, está faltando alguma coisa, que era o que? A estética. E eu não sabia que era estética. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Eu via que me incomodava alguma coisa. E aí, quando minha mãe me perguntou isso lá em casa, eu falei assim, mãe, é a harmonização. Ela falou assim, então, é isso que você quer? Eu, mãe, mas eu tenho uma carreira de bucomaxilo. Ela, para mim, naquela época, ganhar, tipo, 20 mil reais por mês como buco era feliz da vida. Eu achava que eu tinha chegado no auge. Já era um sucesso. Eu achava que eu tinha chegado no auge. Eu falei, gente, nossa, porque eu via as pessoas ao redor que não tinha muito isso, né? 20, 30 e tal. E aí, eu coloquei, fiz conta e eu falei assim para minha mãe, eu vou abrir minha clínica. Eu vou abrir minha própria clínica. Aí ela falou assim, eu sempre achei que você tem que abrir sua própria clínica. Todos os pacientes são seus, eles vêm para você e tudo. E eu construí um castelo no meio da pandemia. Inaugurei em setembro de 2020. Eu aluguei a clínica por vídeo. Porque tudo fechado. Fiz tudo e construí um castelo. Quando eu inaugurei, em setembro de 2020, eu tinha 3 meses de agenda lotada, sem vaga. Eu tinha meus cursos. Setembro, outubro, novembro, dezembro esgotados. Outubro eu tive que fazer 2 turmas. Foi uma coisa porque assim... também aquela coisa da pandemia, né? Que um efeito que todo mundo começou a se ver muito nas câmeras, né? Exatamente. Acho super interessante que o Zoom effect, né? Do tipo, muita reunião no Zoom, não só se via e... Foi quando teve o boom. Para todo mundo. Todo mundo, né? E eu surfei a onda. Eu falo que a sorte, ela passa quando você tem que estar pronto. Exato. Se você não estivesse pronto, se você não estivesse com a coragem até... Mas eu quero fazer uma pergunta antes, assim. E a paz de fazer essa transição? Como você falou, eu tenho uma carreira. Você tinha mestrado na USP. Uma coisa que pouquíssimas pessoas... Mestrado e doutorado, já tinha terminado. Chegam, né? Doutorado, tudo. E não era abrir mão. Logicamente, você trouxe todo esse conhecimento, mas... fazer essa transição, assim, como que isso te trouxe? Eu sempre fui uma paz, pessoa assim. Muito... Sempre não, né? Na verdade, eu nunca fui segura de si, né? Eu sou segura de si há poucos anos, quando a minha vida mudou. Mas eu acho que quando você tem muita certeza do quão bom você é em determinada coisa, e eu sou muito focada, eu sou 880, sou muito focada. E eu falei, eu quero ser muito boa na harmonização facial. E para isso eu vou ter que largar a carreira de buco. Só que eu só vou ser muito boa porque eu sou boa. Sim, e é aí que entra um grande diferencial meu. Então, quando eu fui, nunca existiu o plano B. Ah, não vai dar certo. Mas é pandemia. Não, nunca existiu. Nunca passou pela minha cabeça sequer assim, nossa, mas se você não tiver paciente... Não, nunca. Porque era uma coisa tão certa, de ter lista de espera esperando a minha clínica ficar pronta. Eu fiz uma obra tipo em 3 meses, no meio da pandemia. Era uma coisa muito... como que você vai pagar? Você paga, o dinheiro vai aparecendo e você começa a mudar as suas prioridades quando você quer muito. Isso é verdade. Né? E isso eu acho que é em tudo na vida. Uma coisa que eu acho que me diferencia demais, eu sou uma pessoa muito ousada. Mas naquilo que eu sou muito boa. No que eu não sou, eu nem me... Então, nunca existiu... Que diferença ser ousado e ser doido, né? Eu sou corajosa, às vezes meio doida. Não, mas digo assim, você tem uma segurança no sentido assim, você sabe que você é boa e você... Aí você ousa e você trabalha explorando, né, os recursos em cima disso. Você não fez uma transição para... então vou empreender na confeitaria. Mas eu fiz uma loucura também, que assim, eu inaugurei no dia 8 de setembro de 2020, era uma salinha, na verdade era uma cobertura, né? Era um duplex ali, e eu morava em Taubaté, São Paulo. Meu marido e minha família, a família dele é de Taubaté. E aí eu ficava na estrada, indo e vindo. Eu sempre tive algum apartamento em São Paulo, por causa do mestrado, doutorado. Então, eu ficava na loucura da estrada durante anos e anos e anos. E aí, eu peguei esse prédio. No dia que eu sentei lá, primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu olhei e falei, aqui vai ficar pequeno demais para mim. No primeiro dia. Aí eu liguei para a mulher. De fazer a dobra. Liguei para a mulher que tinha a sala do lado e falei assim, eu quero a sala do lado. Então, no dia que eu inaugurei, eu peguei a sala do lado. Tinha acabado uma obra, comecei atendendo ali e peguei a sala do lado. Porque aí, qual foi meu raciocínio? Aí da empresária.
Eu dou curso de harmonização. Eu tinha lugar para 6 alunos. Não ia dar. E eu falei, se eu tiver 12 e tiver 3 salas, eu rodo mais, eu ganho mais dinheiro. Sim. Quero saber como eu vou fazer essa obra. Mas eu vou fazer. Já. E aí eu expandi. E aí, em menos, aí vem a outra coragem, né? Em menos, fiz um contrato de 5 anos. Meu consultório era a coisa mais linda do mundo, assim. Aí nós nos mudamos para São Paulo de vez. Ah, e veio a família toda. Veio a família toda, depois de ficar muito na estrada. Sua filha tinha quantos anos? 2 aninhos. Isso, nesses 2 aninhos, eu ficava na estrada com ela indo e vindo. E vou só fazer um parênteses. Olha, você inaugurou no dia que a minha nasceu, 8 de setembro de 2020. Ah, maravilhoso. E aí, eu com a Helene, eu falei para o meu marido, eu falei, olha, quando ele viu ali, eu já ganhava já 6 dígitos. Né? Quando a gente decidiu vir para cá, eu falei, a minha clínica está crescendo absurdamente, não faz sentido a gente ficar em Taubaté. Sim. E a gente vai mudar, porque eu não aguento mais estrada. Eu não aguento, eu vou falar para ele. Não estava dando, eu ia realmente sofrer algum acidente. A qualidade de vida que você busca morando no interior, você perde na estrada, né? A gente não tinha qualidade de vida. Meu marido é anestesista, ele trabalhava de domingo a domingo. Eu vinha para São Paulo na segunda, voltava sexta, minha filha começou a chamar a babá de mãe, e aí quem entra toda a parte da mãe da empresária, crise, da mãe em crise. Profissional. E assim, era muito difícil. E aí nós nos mudamos. E aí, quando fiz um contrato de 5 anos lá no meu consultório, nunca na vida imaginei sair de lá, nunca imaginei. E aí, em menos de 2 anos, eu mudei de 127 metros quadrados para 900 metros quadrados e construí a grande Day Unique no bairro dos Jardins, em São Paulo. Entendeu? Em menos de 2 anos. Foi uma coisa assim que eu nunca imaginei. Só que eu fui ousada, também fui corajosa, também fui... Que aquela coisa, você foi vendo a próxima montanha quando você subiu a de trás, né? Porque e aí você fala assim, aquela profissional né, residente, logicamente não conseguia ver tudo isso. Né? E é natural. Eu acho, né, quem diz, não, eu sabia... É muito difícil você enxergar tão longe, né? As coisas também vão acontecendo, vão se reagrupando. Né? Parece que elas vão se encaixando. Parece que você sempre viveu a vida inteira para estar ali. Exato. Porque é tão natural, né? Quando você fala assim, mudei de 120 para uma clínica de 1.000 metros nos Jardins, que é um dos bairros mais nobres de São Paulo. É algo gigante. Gigante. Não é? Gigante. E assim, a minha expansão, ela aconteceu por alguns motivos. Primeiro, porque eu queria um lugar onde eu pudesse cuidar do paciente como um todo, que aí vem lá, pegando a base do que a gente falou, lá da época da residência e tal, foi quando eu decidi fazer a pós do Dr. Laí. Eu queria ter um lugar onde eu tivesse a soroterapia para os pacientes, onde eu tivesse nutrólogo, onde eu tivesse nutricionista, onde eu tivesse um mini spa, onde eu tivesse toda a parte corporal. Eu queria criar um lugar de um ecossistema, de uma experiência como um todo. No início, a gente tinha até laboratório para tirar sangue. E aí eu queria também um instituto, que é onde eu dou meu curso, muito maior, onde eu pudesse alugar para pessoas do Brasil inteiro que quisessem dar curso em São Paulo. Então, a hora que eu bati o olho na casa, ela tem toda essa divisão. A clínica, aí tem uma área aberta do buffet e tem um instituto. Então, a hora que eu entrei, ela já estava nos meus sonhos. E eu tinha tudo isso no meu bloco de notas. Então, e aí foi quando eu fui fazer essa pós, eu e meu marido, médico, e eu já aprendi muito como paciente, e eu comecei a estudar muito a parte de hormônios quando minha mãe teve câncer de mama em 2015, que eu não aceitava que ela tivesse tido aquilo e tal, e foi por causa de hormônios, né, que ela botou um Mirena lá, que ela tinha um cisto no útero. E aí eu comecei a estudar muito hormônios, muito. E eu falei, gente, eu sei exame de sangue mais, às vezes, do que um médico, que eu encaminho meu paciente, e esse paciente, o médico fala que a vitamina D de 30 é boa. E aquilo começava a me dar palpitação, porque me dava uma inquietude. Eu falei, não quero isso. E aí eu fiquei 18 meses de novo, numa pós-graduação, né, 18 meses, tem um título lá, pela universidade, né, com o Dr. Laí, porque é parte de toda a medicina integrativa. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que hoje as pessoas, ainda mais por causa das redes sociais, de tudo, a beleza, ela está adoecendo as pessoas. A busca pela beleza está adoecendo as pessoas. As pessoas estão ficando doentes mentalmente pela busca pela beleza. E, na verdade, elas querem pagar, sei lá, R$6.000 no Monjaro para emagrecer, elas querem pagar não sei quantos mil para botar uma prótese de silicone, elas querem, não importa se tem um dente quebrado, querem fazer botox. Então, essa busca incessante,
A pessoa não olha que qualquer coisa que nós vamos fazer no nosso corpo é um terreno biológico. E ninguém fala disso. Os profissionais da harmonização não falam disso. Não. E começou a banalizar, e começou a ter tudo assim que você está fazendo botox no salão de beleza. Sim. Sabe? Pessoas que não sabem o que estão fazendo. Você viu agora a questão do botulismo, né? O botulismo tem a ver com fazer falsificada, né? A toxina falsificada. Porque você falou, ficou como muitas coisas, né? Como muitas coisas essa, né, banalização do uso extremo de rede social para N assuntos, né? E essa busca. E aí, o que eu queria te perguntar é assim, como que você, como profissional, especialista em harmonização facial, especialista em medicina integrativa, olha para o mercado virando tudo isso, e eu tenho muita certeza que chegam pacientes para você, justamente, que sentam na sua cadeira e falam, eu pago o que for, eu quero tal boca, ou eu quero tal olho, ou... Não, na minha cadeira... Como que é isso para você, assim? Quando eu falo, né, que eu trabalho de uma forma muito diferente do mercado, eu não vendo procedimento, eu vendo tratamento. Então, essa é a primeira coisa, assim, de você olhar o paciente de uma forma tridimensional. Não existe o paciente mandar uma mensagem na minha clínica querendo, eu quero fazer um lábio com a doutora. Eu quero agendar uma consulta com a doutora Sabrina. Porque é essa autoridade que eu passo no Instagram de científica, né? A pessoa tem uma segurança. E o meu paciente vem, quando ele chega, ele preenche 2 questionários de saúde que ele não entende nada que ele está preenchendo. A forma como ele entra na minha sala, que ele anda, eu sei se ele tem um hipotiroidismo, se ele está falando que ele está com frio, alguma coisa. A hora que ele entra na minha sala, eu já estou analisando ele. E eu olho para ele primeiro, a saúde dele, eu vejo, eles já chegam com exames de sangue para mim. Entendeu? Eu analiso tudo e eu vou falar, porque na hora que eu olhei, eu já sei tudo que eu faria de harmonização. 2 segundos. Sim. Eu vou colocar ele na cadeira lá para eu poder avaliar ele assim no final da consulta. Tem consulta que eu demoro 2 horas, o paciente tem que pagar minha consulta antes de entrar na minha agenda. Tem consulta que eu já demorei 3 horas, já diagnostiquei câncer de paciente, já diagnostiquei outras coisas de paciente que médico não diagnosticava. Então, os meus pacientes, eles têm uma segurança muito grande em mim. Não é só a doutora que faz meu botox. Não é só isso, né? Não é muito só maior. Isso. Porque eu olho para o terreno biológico, porque a gente sabe, se eu não tenho um corpo saudável, se eu não tenho um corpo que controla o envelhecimento extrínseco ali, né? Ele não vai formar o colágeno em 3 meses do jeito que eu quero. O botox dele não vai durar. Exato. Ele vai ter uma intercorrência, ele vai ter um quadro de edema tardio, insistente, persistente. Então, por que eu não tenho intercorrência? Entendeu? Por que tipo assim, meus resultados são naturais, são duradouros, né? Eles são... vendo, estimulando o corpo como um todo a produzir ou não produzir determinados... Então, eu escolho o tipo de paciente que eu quero ter e eles sentam na minha cadeira e não querem saber quanto eu cobro. Então, eu acho que o sucesso... eu falo muito isso para os meus alunos, não é só você ganhar muito dinheiro. O sucesso é a transformação que você faz no paciente, você querer, e o paciente querer passar com você, escolher você e não outro profissional. Porque é uma decisão super importante, né? Mesmo quando a gente fala de valores e da confiança, né? Porque você está entregando, assim, o rosto, né? Para alguém mexer, para alguém fazer uma intercorrência, é algo realmente de um nível de confiança muito grande. E muita responsabilidade também. Muita, né? Exato, porque não é, assim, pode ter uma intercorrência, pode literalmente acabar com a vida de uma pessoa. E eu falo assim para os alunos, o paciente ele não tem um problema. Não crie um problema para ele. Então, eu bato muito, muito na tecla de estudar. Na minha consulta, eu dou uma aula de anatomia para o meu paciente, porque eu falo para ele, você precisa entender como é um envelhecimento em todas as camadas. A gente envelhece da pele até o osso. Então, não existe eu fazer só um botox, não existe eu fazer só um preenchimento, não existe eu fazer só um bioestimulador. É o conjunto que brilha. Cada procedimento, ele vai atuar numa camada. E vai gerenciar o seu envelhecimento. Como um todo. Exatamente. Você continua sendo você, com a idade que você tem, envelhecendo bem. Sim. As pessoas querem olhar para você e te achar mais bonita, mas sem saber o que você fez. Essa é a beleza. Que é a palavra harmonizar. Ninguém mais. Antigamente era bonito ficar com o rosto inflado, ficar fortinho na academia. Agora todo mundo quer ficar magrinho, que está removendo os preenchimentos, está querendo ficar cada vez mais natural. Né? E eu falo disso há muito tempo já. Há muito tempo. Então, ao longo desse tempo todo, eu fui criando métodos, após muita aplicabilidade clínica e pesquisa, que eu tenho meus 3 métodos, né? O BioLift, o Lift temporal não cirúrgico, o Collagen e o The Unique Peel, que eu desenvolvi 3 métodos junto com a empresa,
né, que eu faço nos pacientes e que eu ensino nos meus cursos. Então, eu acho que é muito além. Eu fico muito preocupada aonde que a gente vai chegar. Se bem que, por um lado, se eu parar para pensar friamente, é até bom para mim. Quanto mais as pessoas estão fazendo besteira, o mercado seleciona. Sim, é como uma seleção natural mesmo, né? Ela vai acontecendo. Mas eu fico com muita dó, porque dos pacientes, eu falo já isso no meu Instagram, eu falo, muita culpa do que acontece de intercorrência é culpa do paciente também. Porque a pessoa talvez não tenha o nível de consciência necessário para fazer um procedimento, ou para ter aquele cuidado pós-procedimento, ou às vezes pré, e ter outros cuidados, né? Mas ele vai atrás de preço também. Também, eu acho que... Mas é isso que você fala quando seleciona, eu acho que isso vale para qualquer mercado. Quando a gente fala do investimento através do imóvel, seja da harmonização, seja de qualquer mercado, tem realmente o tipo de cliente que ele só vai buscar o preço, e não importa. Esse não é o tipo de cliente que eu quero ter. Exato. Aí nós... Porque esse vai dar problema. Esse geralmente dá. Esse vai dar problema. E eu falo assim também não quero o tipo de paciente que junta o dinheirinho dele todo, que seja o último dinheiro dele para usar com você. E uma outra coisa que eu uso muito... Esse também geralmente dá problema. Dá problema. Eu trabalho com expectativa zero. Eu não chego para o paciente e falo assim, vai ficar perfeito, vai ficar isso. Eu falo, vai ficar melhor do que está. Porque é 50-50. Eu vou fazer o meu melhor trabalho, mas o quanto o seu corpo vai performar... E nesse ponto a medicina não é uma ciência exata, uma né? Ciência. Não tem... Você pode usar o mesmo medicamento comigo e ter um resultado, e com ela que uma pessoa, o Botox dura um tempo, mesmo aplicador, mesma técnica, mesma unidade, mesma marca. É todo o ecossistema. E no outro dura menos. O que tem a ver com a epigenética? E as pessoas não entendem isso. Isso é muito difícil as pessoas entenderem. Que isso é um conceito também muito novo, né? Que a gente tem falado... Eu sou curiosa do assunto, eu gosto muito tanto do lado justamente do autoconhecimento, quanto do lado da nutrição, um pouquinho da fisiologia e das coisas... Suplementação, gerenciamento do envelhecimento. Gosto, assim, estudo de curiosa para... pensando muito na minha saúde, então eu gosto, mas é um conceito muito novo, né? Isso está vindo muito lá fora, né? Nos principais congressos mundiais, assim, eles têm falado disso de uns 3 anos para cá, né? Cada ano está falando mais fortemente. E tem muitos doutores, até, graças a Deus, no Instagram, falando cada vez mais disso. E assim, eu te falo, quando eu faço um post falando, a coenzima Q10 melhora a sua pele, sabe por quê? Não engaja nada. Agora, se eu mostro um resultado de antes e depois, engaja. Porque a pessoa não quer saber isso aqui. Olha que loucura. Né? Ela não quer o processo, ela quer o resultado. Como você falou, porque as pessoas pagam tanto para emagrecer rápido, ou pagam o preço, às vezes, né, para ficar forte rápido, para ficar não sei o que rápido, porque ninguém quer viver o processo. Porque a verdade o processo não é bonito. Ele o processo é doloroso, é chato, demora. É tudo que a gente foge, que a gente busca muito a fuga, através de redes sociais, através de procedimentos. Procedimentos, Que acha que vai mudar a vida indo lá. E eu falo para eles, eu não tenho uma varinha mágica. O paciente, ele não quer um botox, um preenchimento bioestimulador. Eu falo, ele quer um cuidado, um carinho, uma atenção. Ele quer que eu fique com ele ali 2 horinhas, tomando um café com ele, conversando com ele. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu sou tudo. Eu tenho esse vínculo, né, muito igual eu tenho com a Dé, muito com os meus pacientes. Eu sou muito abençoada. Muito. É uma coisa, assim, bonita de se ver. Meus pacientes, eu tenho 100% de taxa de conversão. Se o paciente senta na minha cadeira, eu vendo. E 87% de taxa de recidiva. Né? Eu não sei qual a palavra a nível de marketing ou comercial. Recorrência. De recorrência. A cada 10 pacientes que ficam comigo, quase 9 ficam comigo. Eles não me largam. Estão há anos. Mas por quê? Porque eu sempre estou muito próxima deles. Né? Eu dou sempre um exemplo que quando você chega na minha sala, a minha cadeira, ela é do mesmo nível, a minha do paciente. É no mesmo nível, a minha cadeira não é mais acima. Não, eu quero aqui, do mesmo nível. Só que atrás aqui dele, olhando para mim, tem uma super foto minha gigante, olhando para ele no arquétipo ali, o tempo todo olhando para ele. Isso foi sem querer, tá? Isso foi sem querer. Depois fui ler... Eu ia te perguntar isso. Foi sem querer. Foi sem querer. Depois, lendo, né, ali as coisas, eu falava, gente, eu nunca fiz curso de marketing, de vendas, coisas, e o que eu faço é exatamente o que as pessoas falam que tem que fazer. E aí, essa pessoa está olhando para mim, né, o posicionamento, a forma como eu me visto, a forma como eu vou, como eu falo, olhando para mim ali, explicando. Então, eu mostro uma autoridade técnica, científica, muito grande. Criar essa confiança. E do que eu posso transformar a vida dele. Então, chega um momento
que ele fala assim, cara, eu só quero essa mulher e eu não sei nem quanto ela cobra, não quero saber. Mas eu tô pagando. Exato. Quanto ela cobra, sai mas total do valor. Eu quero fazer com ela. Exato. E aí, quando me perguntam muito assim, como que você vende tanto? Como que você faz isso? Como que eu falei, gente, é muito natural. Eu não olho para o meu paciente como um cifrão, jamais. Eu falo não para paciente. Paciente com dinheiro lá, 30 mil que eu cobro no meu livro, falo não. Entendeu? Eu seleciono o paciente que eu quero ter, não vai ser por causa do dinheiro. E aí, como você falou, o paciente chega lá e fala, eu quero um lábio, eu quero isso e aquilo. Não é o paciente que vai falar para mim o que ele quer, sou eu. Uhum. Entendeu? Porque assim, lógico que eu vou ouvir as queixas dele principais e eu vou abordar a queixa dele principal. Só que às vezes o bigode chinês que incomoda ele não tem que preencher o bigode chinês, você tem que sustentar o rosto lateral. E para ele é muito difícil ele entender isso. Nem é a função dele, né? Nem é a função. Por isso que eu boto um espelho e eu vou falando de anatomia, falando, ó, tá vendo aqui, ó, isso eu vou fazer isso. Eu isso. gosto muito, assim, justamente, e acho que isso também é uma quebra de um paradigma muito antigo, que era o médico era aquela autoridade que ninguém questiona, né? Que ninguém debate. E isso, eu acho que com o número de informações que a gente tem, né, o nível de consciência que a gente tem sobre alguns assuntos, o médico justamente passou a ser um amigo, né? Uma pessoa que vai te explicar o que a gente, né, quem não é da área, o que não sabe e trazer essa troca, justamente, de explicar, de contribuir para que a gente entenda o todo. Eu confesso que, por exemplo, tem uma questão com a minha filha que eu estou tratando. Eu estou indo para a terceira médica. Eu ia falar isso agora, eu ia falar o pediatra. O pediatra é um que a gente precisa ter o WhatsApp. Não, assim, eu tenho maravilhosos, essa é uma questão, né, mais específica, assim, mas a minha dúvida eu tenho praticamente certeza que elas estão certas tecnicamente, mas eu não entendi. Então não tá bom. Não tá bom. E é o que você falou, e eu pago outra consulta? Pago outra consulta. Até você achar aquela pessoa que fala, olha... Eu entendi o porquê e sei o que vai acontecer. Vou, né, administrar aqui o futuro. Mas é o entender, né? Eu acho que isso te traz uma grande vantagem. Eu acho que sim. Eu acho que o meu jeito de ser, eu sou muito papo reto, né? Então, assim, eu falo, olha, vai melhorar isso aqui, não vai melhorar aqui. Isso não vai, isso vai levar um tempo. Então, desde a minha primeira consulta, eu sou muito papo reto. Então, acho que isso traz um acalento para o paciente no sentido assim, eu só falo para ele assim, confia em mim. Eu vou te entregar meu melhor resultado. Eu falo para ele, confia em mim. Isso cria então, quando eu falo isso, e eu vou estar ali para ele, a hora que ele quiser, entendeu? Meus pacientes muito, muito VIPs, assim, eles têm meu telefone pessoal. Então, eu acabo gerando uma afinidade que eles se tornam amigos e aí, quando você vai ver, você fala assim, é só a doutora que faz meu botox, mas eu vou sentar com ela ali, vou sair para jantar com ela e tomar um vinho. Você tem hoje um grande número de pacientes vivos, de pacientes grandes influenciadores, grandes empresários aqui em São Paulo, acho que até fora de São Paulo também, né? Eu falo que é uma das pessoas que mudou muito a minha carreira também. Como eu te falei, a sorte ela passa, você tem que estar pronto. Foi a Rê, né? Foi a Renata Barreto, que inclusive conheci a Débora. A Débora me conheceu por causa dela, né? É verdade. O presente. A Débora é nossa sócia aqui na Capital Concreto também. A Rê, ela é um presente na minha vida. A Rê, ela mudou muito, ela transformou muito a minha vida no sentido que a confiança que ela tem em mim, de 5 anos, só eu coloco a mão no rosto dela. Imagina a minha responsabilidade. Eu falo para ela que até hoje, quando eu atendo ela, dá um frio na barriga. Jura? Até hoje. Eu atendo ela, me dá um frio na barriga. Só que assim, a Renata, ela se transformou na minha amiga, né? Então, o marido dela, o Rodrigo, que criou o nome da minha clínica, The Unique. Né? Você é único. Foi o Rodrigo que criou. Né? Ele é da parte de marketing, de brand e tal. O ano passado, eu fui para a casa dela, retrasado, agora já nem lembro, foi o passado, eu fui para a casa dela, atender ela lá em Miami, que ela mudou, porque ela não confia em ninguém mais. Então, imagina você ter isso, uma pessoa como a Renata, que eu conheço nos bastidores, que é uma pessoa extremamente exigente, extremamente assim, ela não tem parceria com ninguém, não faz propaganda de ninguém, a gente não tem isso, eu e ela. Não é isso. A gente não tem, nunca tivemos. Se você olhar meu Instagram, eu não tenho uma foto com ela, porque não é o meu perfil. A Rê, eu cuido dela com todo o carinho e amor do mundo, assim, e nunca foi pedido nada, sabe? Foi sempre genuíno, né? É genuíno. E ela fala assim para mim, toda vez que eu vou agradecer ela por alguma coisa, ela fala, Sá, você não tem que me agradecer.
As pessoas precisam conhecer o seu trabalho e eu faço isso porque eu confio muito em você. E elas só ficam porque você é boa. Então, você não tem que me agradecer. Então, é genuína. É uma das pessoas que eu conheço com aquele jeitão dela, assim, que parece que ela é super brava, isso e aquilo. É uma das pessoas que tem o maior coração que eu já conheci. E ela é de pouquíssimos amigos. E eu me sinto muito privilegiada. Honrada. Muito privilegiada. E ela foi uma das... Eu tinha 3 meses de agenda lotada. Eu tinha aquilo... Quando eu inaugurei a minha clínica, ela foi a primeira pessoa que eu contei que eu queria inaugurar. E ela falou assim para mim, só vai. Então, a Rê, ela faz muito parte da minha história. Ela faz muito parte de eu ter chegado até aqui, né? E a felicidade que eu tenho de tê-los, assim, na minha vida... e tal, e o tanto que ela torce por mim é muito bonito. Então, teve ela, teve a Lara Nesteruk também, a nutricionista, o Eric também, que é meu amigão até hoje, a Ana Paula Vôlei já atendi. Que legal. Então, assim... Galera aí, gigante. Então, é muito legal ter essa oportunidade de conhecer essas pessoas e as pessoas confiarem em mim, né? Pro rosto, meu Deus. Então, pro rosto, assim, pessoas que vivem, né, assim, falar da Lara, que eu acompanho, que eu sei quem é, né, assim, que vive de internet, né, vive muito, logicamente, do rosto, para vender os produtos, para si, né, o que ela produz de conteúdo, né, uma pessoa que está ali numa mega exposição o tempo todo, né? Então, realmente, é um nível de responsabilidade muito. lá A Lara, eu cuidei dela quando eu era bucomaxilo. Então, eu fiz a bichectomia dela, tirei o siso dela e tal. Eu ainda era buco, eu estava gravidinha da Lelê, 2017, 2018, e a Lara mudou muito minha vida também com a low carb. É graças a ela, né, que eu descobri ali que minha vida mudou também depois disso. Então, meu apartamento em São Paulo era em frente ao consultório dela. Ai, que legal. Então, a minha varanda dava para ela. Então foi uma coisa muito bonita, assim, também. A Lara também tem um coração que só as pessoas que conhecem sabem também. É muito bacana, é uma história muito legal ali. E Sá, agora eu quero falar com a empresária. Eu sei que na vida, né, de toda empresária tem muitas pedras no caminho, muitas situações que a gente tem que reverter, converter em uma coisa boa, trazer outros significados. E, com certeza, na sua, eu sei que devem ter acontecido diversas, algumas pedrinhas, outras maiores, mas o que te fez sempre manter o foco e ter, às vezes, a força de recomeçar? Na verdade, foram muitas coisas, né? Eu falo que... qual a sua maior dificuldade na vida hoje? É ser empresária e empreendedora. Primeiro, no Brasil. Né? Um país que, tipo... Para o empresário sobreviver, o empreendedor, hostil, né? Você sabe como que é, né? Com tudo que vocês construíram também, o quanto que é difícil matar um leão por dia. Você gerir um negócio, você gerir pessoas, uma equipe, e você ser o centro ali, e ao mesmo tempo você ter que ser uma boa líder, né? Então, eu falo que eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou doutora, eu sou professora. E nesse meio tempo, que eu falei até agora das coisas boas, né? Acabaram acontecendo algumas coisas que para eu conseguir chegar até aqui, eu sempre levei meu corpo ao extremo. Então, eu já tive 3 casos de burnout, e isso é muito bom a gente trazer esse assunto aqui, né? Porque as pessoas só olham tudo que a gente construiu. É fácil ver, doutora, USP, Clínica dos Jardins, Imagina. Isso é muito... Eu estava defendendo meu doutorado, escrevendo minha tese com a Helena amamentando, sabe? É uma coisa assim, loucura. Loucura. Então, eu tive, a última foi em março de 2024. Recente. Do ano passado. Que minha vida mudou de lá para cá. Que foi quando, pela primeira vez, eu aceitei procurar ajuda médica, né? Do Dr. Wagner, que é o psiquiatra, que eu trabalhava muito com ele na USP, maravilhoso, que eu indico para as minhas pacientes e tal, que foi quando meu marido ligou para ele e falou assim, acabou, você vai, porque foram muitas coisas que aconteceram, e aí me levou à exaustão, e foi um fato aquele fato foi o pior da minha vida, assim, eu não lembro de nada, eu só falava que eu queria morrer. Então, eu falava que eu não aguentava mais, que eu queria desistir de tudo, mandava meu marido buscar minha filha na praia, olha que loucura, eu não lembro, meu marido me contando, eu desmaiava, levantava. Enfim, fui diagnosticada com síndrome do pânico e síndrome e ansiedade no auge mais. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de andar de avião, eu tinha medo de sair com a Helena, eu tinha medo de tudo, mas por muitas coisas que eu passei nos últimos 2 anos e meio, desde que eu abri a The Unique Nova. Para começar, numa obra que ia ser 1,5 milhão, ficou 5 milhões.
Eu não tinha 5 milhões. Por mais que eu ganhasse bem, já 6 dígitos, eu não tenho sociedade, eu não tenho patrocínio, eu não tenho nada. Sempre fui eu sozinha. Eu não tinha 5 milhões. E foi aí que o nome que eu construí durante todo esse tempo, né? Com escola lá em cima, que me fez alugar uma clínica nos Jardins, imagina quanto é o aluguel. Custo, exato. Né? Com o meu próprio nome, o meu nome foi destruído. Porque eu tomei meu primeiro golpe aí com a empresa, a empreiteira. Agora eu posso falar, né? Porque já está na justiça, né? Tá, se Deus quiser, agora até o final do meio do ano vai sair a nossa sentença. Está 2 anos o processo, e que de lá para cá eu só não fali até hoje porque eu faturo bem. Para você ter ideia, ano passado nós pagamos 1.700.000 de dívidas deixadas para mim. Então, foi isso. Depois teve uma outra relação lá que, né, não vem ao caso aqui, que eu fui enganada também por outras pessoas. E nesse meio do caminho, realmente me passaram muito a perna. Só que eu caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava, até que eu caí em março. E eu não queria levantar. Não queria mesmo, não queria. Exaustão. Foi a exaustão. Toda, né? E foi quando eu fui para o Dr. Wagner, e eu falo para vocês aí que estão assistindo, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Né? Eu fiquei 5 anos na USP, no mestrado e doutorado, convivendo com pessoas com problemas psiquiátricos, ansiedade, depressão e tudo. E antigamente, psiquiatra é doido e tal. Não, gente, não é. A gente tem que procurar ajuda. Se eu tivesse procurado essa ajuda lá em 2022, quando foi o primeiro burnout, eu não teria, eu acho que chego até nesse ponto. Sim, provável, mas... E aí eu comecei a tomar medicação para ansiedade, porque antes eu não conseguia falar sobre isso. Eu não conseguia... tudo me remetia a isso. Eu tremia, eu parecia que meu coração ia sair. Era uma coisa... Dava um estado interno era ruim, muito, assim. muito ruim. E desde que eu comecei a tratar, mudou minha vida. E, assim, o melhor de tudo, eu não lembro de uma vez que eu tomei o remédio. Não lembro de uma vez que eu tomei o remédio. Eu fui esquecendo, tomava um dia, esquecia outro, eu fui tomando um dia, esquecia outro. Então, eu, sem querer, acabei tirando ele de mim, mas é uma coisa que não oriento vocês a fazerem, é que eu sei como funciona. Eu sempre soube como me tratar, né? Eu sei exatamente isso, então eu faço isso porque eu sei, né? Eu sou da área e tal, mas quem cuida eu não oriento, sempre falar com o seu médico, mas não ter vergonha de procurar ajuda. Porque às vezes a gente está no fundo do poço e a gente tem vergonha de falar para uma pessoa, olha, eu fui no psiquiatra, e todos nós precisamos. Sim. Todos nós precisamos fazer terapia, também mudou minha vida, faço até hoje. Você ir num médico e aceitar a ajuda, sabe? Tipo, eu preciso, porque isso pode transformar a sua vida. Então, eu falo que de março do ano passado para cá, eu aprendi a não ter vergonha de falar sobre isso. Eu aprendi que o meu nome foi destruído, mas que tudo que tiraram de mim ano passado, até o ano passado, eu fiz tudo de novo ano passado. E foi quando a gente chegou no maior faturamento da nossa empresa. E você acredita que é aquela coisa, né? Eu já vi alguns depoimentos assim, de empresários, né, que quebraram, que tem histórias, né? Muitos empresários já quebraram muitas vezes. Muitas. Donald Trump. É normal, né? Assim, mas você acredita que é aquela coisa do eu já sei como fazer, eu já tracei esse caminho, eu volto de novo? Você tem essa crença muito forte em você? Eu faço tudo de novo. Se eu falisse, eu faria tudo de novo. Eu estou te dizendo, eu não fali, tá? O ano passado, quase me fizeram acreditar que eu estava falindo. Olha que loucura, né? Olha como mexe com a cabeça. Como mexe, exato. Eu não fali porque eu realmente faturo muito bem, mas eu fiz... Tudo que eu faturo, eu fiz muito a mais para pagar 1.700.000 de dívida. Você tem ideia? Sim. Então, assim, e eram dívidas altas que foram deixadas e foram surgindo. Foram surgindo, eu falava, meu Deus, de onde veio isso? Meu Deus. E você vai entrando naquele colapso que você fala. Sim, claro. Aí você começa a pirar, não tem como. Eu falo, não tem um ser humano não pirar. Que não piraria, E eu só parei e falei assim, pode tirar de mim que eu vou fazer tudo de novo. E faço tudo de novo. Se tirar hoje, eu faço de novo. Se tirar amanhã, se eu for para uma portinha, eu faço tudo de novo. Tudo de novo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu nunca tive medo de cair. E aí, com isso, o que você... Assim, um conselho que você daria, talvez, para mulheres, para pessoas que estão num momento, talvez, crítico do negócio, que podem estar pensando em desistir ou sem saber o que fazer? Assim, talvez um drive da sua mente, do como você põe isso para fazer se funcionar, tipo, eu faria de novo. Porque você fala de um jeito leve, realmente. Eu falo no jeito leve, que para mim é muito normal. Só que eu te falo, antes de eu falar desse drive, eu pergunto para a pessoa,
o que você está fazendo para mudar seu cenário? Você vai abdicar do seu sono? Você vai virar à noite estudando, trabalhando? Você vai deixar de estar em algumas festinhas da sua filha? Você fez tudo isso, exatamente. Da sua filha? Você vai abandonar um pouco a sua família, entre aspas, no final de semana, sua vida social? Sua vida... O que você está disposto a fazer para chegar lá? Isso é a primeira pergunta. Não acho que tenha que estar disposto como eu estive, mas eu não tive a opção de não estar disposto. Não existia essa opção. Eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Por isso que eu levei meu corpo à exaustão. Sim. Então, assim, eu só trabalhava 24 horas por dia. Trabalhava 24 horas, domingo a domingo. Então, eu precisei fazer. Então, a maioria das pessoas eu vejo que elas querem ter o sucesso. Elas querem chegar lá. Elas querem ganhar muito dinheiro, mas elas querem que caia do céu. Você também já deve ter passado por muita coisa e você com certeza abriu mão de algumas coisas para chegar até aqui. Sim. Todos nós. Não tem outro... Aquela coisa... uma vez a moça trabalhava na casa e falou assim, você gosta de gelatina, né? Porque eu comia muita gelatina, assim, zero. Né? Eu falei, não, eu gosto de chocolate. Mas eu como gelatina. Mas eu como gelatina porque eu tenho juízo, né? Brincando. Mas não dá para eu querer ter uma clínica nos Jardins, ter uma equipe, ter supermercado e trabalhar 6 horas por dia. Não dá. Não dá, não vamos ser românticos no tipo... Eu acho que o equilíbrio... Essa até era uma próxima pergunta que eu queria te fazer. Como que você vê o equilíbrio, né? Quando a gente fala do cuidar da pessoa, do cuidar da nossa saúde... Eu cuido de todo mundo menos de mim. O equilíbrio só vai vir para mim quando eu terminar de pagar todas as dívidas deixadas, que faltam só 20%. Esse é o seu... Quando chegar o meu deadline, que eu acredito que até ano passado botei a meta e foi até além da meta. E esse ano a nossa meta ali também é até o final do ano. Então, quando chegar no final do ano, que acabar tudo, porque hoje nem se eu quiser limpar meu nome eu posso, porque eu estou no processo, né, da justiça. E eu reconstruir o meu nome, sabe, o meu valuation, o valuation da empresa, né, o valuation da Sabrina e o valuation também da Dayuni. Sim. Né, também da Dayuni, que ali eu vou chegar no equilíbrio. E aí eu vou chegar no equilíbrio e falar assim, não, essa semana eu quero ir 2 vezes. Essa semana eu quero trabalhar, eu amo a parte comercial, né? Amo a parte comercial, das vendas. Esse ano eu quero, hoje eu quero focar mais aqui. Igual amanhã, um paciente meu que vai fazer preenchimento full face, ele está com sinusite, né? E eu falei, não, pode desmarcar e tal, entrei com a medicação e tal. Falei, não agenda ninguém no horário dele para mim. 3 horinhas que eu deixei, porque eu vou trabalhar no comercial. Aí não deixei ele agendar nada. Então, assim, eu vou chegar no equilíbrio e aí eu vou fazer o que eu mais amo, que é Sabrina professora, doutora, e Sabrina empresária, empreendedora, dos feelings que eu tenho, da mente brilhante que eu tenho para isso. Eu quero só ficar nisso. Mas quando eu terminar de pagar. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho foco, tenho. Justamente, você paga o preço hoje do desequilíbrio, por quê? Porque você tem uma meta, porque eu vejo muito o equilíbrio como ele não é, né, todo mundo, todos aqui. Então, família, trabalho, autocuidado, saúde, e sim ciclos, né? Então, tem semanas que você aqui, tem... Exato. Você vai desfocar aqui, você não consegue. Não consegue. Então, tem horas que a empresa, né? Você está nessa fase. Por tudo que aconteceu, a sua empresa, o seu objetivo de resolver isso é o seu foco. Com isso, logicamente, a sua saúde paga um preço, o seu tempo livre. Eu desenvolvi a tireoide de Hashimoto por estresse, né? Então, eu tô doente. Em todo o sistema está todo trabalhando no máximo, né? Mas melhorei absurdamente de um ano para cá. Muito, assim, em questão de... Até estava brincando com as meninas, fui na formatura lá da Isa, né? Que trabalha comigo, eu não peguei no celular. Então, assim, antigamente eu sentava numa mesa aqui e o celular estava... Não. Eu mudei muito em relação a isso, mudei muito em relação a estar no final de semana, muito com a minha família. Então, eu estou conseguindo equilibrar muito melhor do que antes. Muito melhor. Por isso que eu falei, minha vida mudou mesmo, a qualidade de vida mudou. E eu consegui chegar lá. Mas para mudar completamente na questão do equilíbrio, assim, olha, esse ano eu vou viajar, em outubro eu vou ficar 20 dias fora. Só que eu já estou com toda a estratégia aqui para deixar a minha equipe. Antes, não. Eu não podia sair 20 dias de jeito nenhum do meu negócio. Então, eu vejo que muitas conquistas já teve. Sim. E é um aprendizado muito grande. Eu falo que
você tem que ser muito forte. Não é para todo mundo ser empreender, ser empresária, não é para todo mundo. Você tem que ser muito forte, você tem é matar realmente um leão por dia ali, mas eu amo isso. Eu sou alucinada por isso, eu sou alucinada com meta, eu sou alucinada com fazer acontecer, eu sou muito fazedora, muito fazedora. Sempre fui. E eu, desde criança, a gente já passou fome também, né, na vida. Então, assim, sempre fui muito guerreira, sempre corri muito atrás das coisas, sempre tive muito isso. E eu sou fascinada por isso. E nesse mix todo, assim, qual que é o seu valor inegociável como gestora? Aí, como gestora de equipe, como... Índole, caráter. Índole, caráter, para mim, tem que ter os valores da minha empresa, né? Você querer vestir muito, você querer muito estar ali. Muito. Você vestir muito a camisa da empresa. Eu sou muito abençoada com a minha equipe, né? Eu falo isso. As pessoas que estão lá, e como um grande negócio, entra, sai. Sim, entra, sai. É natural do processo. É natural, né, do processo, mas as pessoas que ficam ali, elas são escolhidas para ficar e elas escolhem ficar. E eles se ajudam muito, eles vestem muito a camisa, sabe? Eles, assim, é uma coisa muito bonita de ver, aquilo ali. Mas inegociável para mim, inegociável é índole e caráter. Porque eu sou muito traumatizada. Também, né? O seu nível de exigência hoje está muito alto, né? E tem algum projeto novo, alguma coisa que você possa dar um spoiler? Várias coisas. Nossa, eu não sei nem qual que eu falo primeiro. Várias coisas. Vou dar um spoiler aqui, resumidamente. Eu vou para o digital, né? Então, esse ano eu vou tirar do papel ali um projeto que eu já estou querendo há algum tempo, que é transformar o Instituto Day Unique numa escola Day Unique e ter vários mini cursos. Porque hoje eu tenho o meu curso Hoff College, né? Ali onde eu ensino o meu método college, mas eu vejo a dificuldade que é para um aluno que está formando agora, ele quer um curso de botox básico, ele quer um curso de preenchimento básico, um curso de bioestimulador. Então, eu tenho um time de 10 monitores ali, professores assistentes comigo. Nossa, todos meus ex-alunos. Então, eles estão comigo. Meu curso Hoff College acontece a cada 2 meses. Né? Ele era Hoff College Business, eu tirei a parte do business, ele ficou o Hoff College, e nós vamos ter, se eu não me engano, são 9, Gabi, 9 cursos online, acho que são 9, 8, que a gente fez a conta. São 9 ou 8 cursos que nós vamos ter, e eu vou dar as aulas teóricas de todas, então vai ser um curso híbrido, que a pessoa vai poder ter ali por um tempo para assistir a aula teórica, e ele vai para a Day Unique para fazer a prática. Legal. Então, a ideia é que essa pessoa ela crie, igual na escola, primeira série, segunda série, terceira série. E ela vai amadurecendo, né, como profissional. Ela suba a escadinha até ela chegar no college. E a outra super novidade é que é a parte do business, que tanto a gente me pede para ensinar sobre a venda, como que eu faço, vai ter a mentoria business para profissional da saúde. A pessoa, vão ser 2 tipos, né? E a pessoa ela vai poder ter a cabeça da Sabrina pensando no business plan dela. Né? Mas assim, eu não quero pegar só profissionais da harmonização, profissionais da saúde, né? Porque às vezes é um nutricionista, às vezes é um esteticista, negócios, né? De outra área da saúde mesmo, e isso vai acontecer. Então, assim, eu tenho muitos projetos para... Eu só que precisava me multiplicar. Eu ali um pouquinho, né? A gente chegou aqui, a Sabrina chegou aqui e falou assim... A gente está olhando aqui, tendo várias ideias. Já quero fazer isso, aquilo. Eu falava, pode vir, já tá, minha cabeça já está ali. Já vai acontecer. Já vai acontecer para tirar do papel. Mas eu quero isso. Eu quero ir para o digital para abraçar mais pessoas que às vezes não conseguem vir para São Paulo fazer o curso presencial. E eu acho que eu preciso ensinar para as pessoas. Às vezes é um pulo do gato, às vezes é uma coisa pequena que eu faço de uma campanha e tal ali, que eu falo, gente, eu preciso vender isso, eu preciso ganhar dinheiro com isso, porque para mim é tão normal fazer, e para as pessoas elas têm muita dificuldade. A venda, uma das coisas que eu mais acho dificuldade hoje para conseguir para minha empresa é comercial. Mas é uma dor grande de praticamente todas as empresas. A gente tem aqui, difícil. Né, que é um assunto totalmente de um produto, né, totalmente diferente, mas a gente tem essa dor também. Aqui também. Formar time, né, e tem
A gente tem alguns parceiros que atuam conosco aqui, mas é muito difícil. E sabe por quê? É muito sensível. É o coração de todo negócio. Se não vender, qualquer negócio quebra. Isso, você pode ir trabalhando em todos os bastidores. Esse podcast aqui, esse podcast é uma venda, indiretamente. Sim, a gente está trazendo consciência para os negócios. Indiretamente. Lógico. Então, aqui tá, você trabalhando, a sua equipe trabalhando, minhas duas ali da minha equipe trabalhando, todo esse ecossistema acontecendo para chegar ali, aquele lead, para chegar até você. Qual que é o final do funil? É o comercial. Se esse comercial, ele não faz o trabalho dele do jeito que tem que ser, tudo aqui que nós fizemos foi por água abaixo. Mas a gente fala para os meninos aqui de vendas, às vezes eles entram, está ocupada ou pode? Eu falei, não, eu nunca estou ocupada para vocês. Você pode entrar numa reunião com um investidor? Eu posso. Claro. Pode ser mais tarde? Pode. Entrei, e é isso, né? Você falou, acontece na nossa vida, em casa, com o filho. Eu falei, gente, peraí, que minha filha está fazendo bolo, estava um barulho de liquidificador horroroso. Gente, eu não estou ouvindo nada, peraí. Volto. Eu estou sempre disponível para, né, apoiar a venda. Eu acho que como um dos meus papéis principais hoje é muito esse. Você pode falar, posso? Eu tenho que estar disponível. Claro que eu você vou vai falar estar disponível. Eu posso não estar disponível para todas as outras tarefas. Sim. Que vão ter que esperar um pouquinho, mas quando... Porque a venda, ela é emoção, né? Eu falo muito não pode isso para o meu time comercial. A venda, ela acontece na emoção. A venda é repetição. É emoção e repetição. Por que a gente olha ali na televisão, que são os comerciais? São, às vezes, os mesmos comerciais que passam, na mesma hora que passa tudo. Então, isso é um gargalo muito grande que eu tenho na empresa e eu amo estar junto. Olhando de perto. E aí, quero te agradecer primeiro. Se não se deixar aqui, a gente vai ficar, né? A gente vai falar aqui até amanhã. Samuel está aqui puxando a minha orelha, brincadeira. Mas eu criei um jeito de encerrar as conversas que eu vou ter principalmente com mulheres tão incríveis como você. Eu queria te perguntar o que te faz conectar com alguém? Eu sempre falo, que eu gosto de me conectar com pessoas que ou estão no mesmo nível que eu ou acima. Eu gosto de sentar numa mesa com pessoas que sabem mais que eu. Te puxam para cima. Que me puxam para cima, que querem crescer, que querem falar, mas que ao mesmo tempo tenha muita pé no chão. Pessoas que... A humildade, para mim, é uma coisa que eu não abro mão nunca na minha vida. Eu posso ganhar o dinheiro que for, né? Eu acho que a humildade, ela tem que... Eu quero tomar o cafezinho ali no coador. Só quem passa muita dificuldade sabe disso, mas eu acho que a conexão, ela é muito disso, né? Você falar as mesmas coisas, você correr atrás das mesmas coisas, você querer as mesmas coisas, mas muito pé no chão. A pessoa muito metida, a pessoa nariz em pé, é uma pessoa que eu não sento nem na mesa. Não conecta, né? Não me conecto, não. Me conectei com você. Eu também. E com a Débora aqui. E por isso que eu aceitei com muito carinho, né, o convite da Débora de estar aqui, de vir até aqui e ver tudo isso que vocês construíram. Que coisa mais linda. E eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas são bem-sucedidas. É gostoso, né? Eu acho que isso eu me conecto com as pessoas que têm essa vontade, que faz acontecer, como vocês, que está sempre... É a coisa mais linda de ver isso aqui. Acontecendo, né? Todo o movimento aqui coisa mais... Eu estou aqui assim, eu tô encantada. Também que eu não paro de falar, eu quero ficar aqui. Eu não quero sair daqui. Eu quero ficar gravando aqui, falando Mas é isso. É para ficar, é para vir mais, viu? Tá super convidada aqui, a casa é sua, venha mesmo. Também adorei, quero te agradecer pelo tempo, pela estreia aqui do meu novo podcast aqui, o Conexão Capital. E se você gostou... Dá um like, se você compartilha com alguém, com uma mulher incrível que possa estar começando uma jornada de trabalho ou que precise de uma inspiração para se reinventar. Eu acho que é isso que a gente quer trazer, isso que a gente conecta, né? Com quem está, como você falou, sabe? Com vontade de fazer, de crescer. Exatamente. E tem milhões de caminhos aí. Então, esse foi o Conexão Capital com a doutora Sabrina. Obrigada, um beijo. Obrigada.